Se você está aqui, eu acredito que você sofra de hérnia de disco. Se você já tem a hérnia há algum tempo, ou se você acabou de descobrir, acabou de ter esse diagnóstico e não sabe muito bem o que fazer, se você está sentindo muita dor, se você já tentou diversos tipos de tratamento para hérnia de disco e não teve resultado, esse é o vídeo para você. Então me acompanhe até o final para você entender mais sobre a hérnia de disco, sobre isso aí que você tem, que você recebeu o diagnóstico e entender a forma errada e a forma correta de abordagem e de tratamento da hérnia de disco. Antes da gente falar sobre tratamento e tudo mais, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre o que é a hérnia de disco, para que você entenda. O conceito de hérnia de disco, ele é o seguinte: migração do núcleo pulposo com ruptura do ânulo fibroso. Esse é o conceito que você encontra aí na literatura e na ciência. O que isso significa? O disco intervertebral, ele existe um núcleo e existem os anéis que protegem esse núcleo. Com o passar dos anos, por N fatores, eu sei que às vezes você tende a acreditar que a causa da hérnia foi algo muito específico que você fez, só porque não. A ciência já comprovou que a hérnia, dentre outras doenças, ela segue um modelo biopsicossocial. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são diversos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Fatores biológicos, aí entra a questão de genética, raça, idade, peso. Tudo isso são fatores biológicos que vão interferir, favorecendo ou não o aparecimento da hérnia de disco. Fatores psicológicos podem acreditar, sim, eles vão interferir. E aí entra questões emocionais. Se você é uma pessoa extremamente ansiosa, se você também é uma pessoa muito estressada atualmente, isso é muito comum de se encontrar, isso vai interferir negativamente na sua saúde. Isso vai favorecer o aparecimento da hérnia de disco, porque vai gerar sobrecarga no seu sistema músculo-esquelético. Sim, quando você está ansioso, quando você está estressado, quando você está com medo, você gera uma série de reações bioquímicas no seu corpo e isso faz com que o grau de tensão da musculatura, que é o que nós chamamos de tônus muscular, ele se eleve, ele aumente. Ou seja, a musculatura vai ficar mais rígida. Uma vez que a musculatura fica mais rígida, você começa a ter mais sobrecarga sobre algumas regiões. E se essa região já está fragilizada, você vai acometer mais, podendo chegar até o aparecimento da hérnia de disco. Isso vale para qualquer região da coluna, seja no pescoço, seja na coluna torácica, seja lá na coluna lombar, tá bom? Então nós temos os fatores biológicos, os fatores psicológicos que vão interferir no aparecimento da hérnia e os fatores sociais. Aqui entram muitos hábitos de vida. O que você faz no seu dia a dia? Você é sedentário ou você pratica atividade física? É comum as pessoas associarem o sedentarismo à hérnia de disco. É válido essa associação. Contudo, a prática indevida da atividade física também está associada ao aparecimento da hérnia de disco. Quando você faz muita atividade física, você traz sobrecargas. Com o passar do tempo, você estará mais suscetível a desenvolver, a ter aí a hérnia de disco. Então, fatores sociais
é como você leva o seu dia a dia, são os seus hábitos de vida. Como é que é o seu trabalho, as posturas que você adota, você fica muito tempo sentado, você fica muito tempo em apenas uma postura, você não modifica a postura. Isso tudo vai interferir no aparecimento da hérnia de disco. Então a hérnia de disco, ela é uma doença que ela vai acontecendo ao longo dos anos e por uma soma de fatores. Não é apenas um fato isolado que vai gerar a hérnia de disco. Então você precisa entender isso, começar a partir daí. Por quê? Quando você entende a causa, tem como você agir de forma assertiva para obter uma melhora do seu quadro. Então, o disco intervertebral, que é aquele disco que está entre uma vértebra e outra, ele tem a função de absorver e distribuir cargas. Com o passar do tempo, com a sobrecarga, ele vai se degenerando. Então, o núcleo ele vai forçando esses anéis que estão ao redor do núcleo e esses anéis eles vão rompendo. E à medida que esses anéis vão rompendo, o núcleo ele sai do centro e vai para a periferia do disco. Quando ele vai para a periferia, ocorre a formação da hérnia. E a hérnia ela tem algumas classificações. Se você tem um exame de ressonância magnética ou uma tomografia, você pode ver no laudo, às vezes falando protusão discal, às vezes mencionando hérnia, às vezes mencionando hérnia extrusa e por aí vai. A hérnia tem algumas classificações diferentes. Então, quando você tem só um início da hérnia, a ciência chama de protusão discal. Esse é o nome dado. É o início da hérnia. A próxima fase de evolução é a hérnia propriamente dita. É quando você já tem uma protusão mais significativa, tá? Então, eu vou colocar uma foto anatômica para vocês entenderem um pouco melhor. Então, você tem o núcleo do disco e os anéis fibrosos. À medida que o disco ele vai migrando do centro para a periferia, esses anéis fibrosos eles vão se rompendo. Quando a gente chega lá no último anel, o anel mais externo do disco, quando o núcleo rompe esse anel, existe um ligamento na região da coluna, que é chamado de ligamento longitudinal posterior. Esse ligamento ele é muito inervado. Então, quando você chega a ter esse grau de herniação, você provavelmente você vai sentir muita dor. Por quê? Porque esse ligamento ele é muito inervado, ok? E esse ligamento ele pega a coluna como um todo, desde do topo ali do pescoço, da primeira vértebra cervical até a última vértebra lombar. Esse é o ligamento longitudinal posterior. Se essa hérnia ela avança ainda mais, ela pode romper esse ligamento. Ao romper esse ligamento, ela vai estar invadindo ali o canal da medula. Quando ela chega nesse estágio, é chamado de hérnia extrusa. E, além de romper o ligamento e invadir o canal vertebral, o núcleo, ele pode se desgrudar e cair dentro do canal vertebral. Quando isso acontece, é o que é chamado de sequestro discal. A literatura atualmente, a ciência, ela traz uma informação que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Qual informação é essa? É a seguinte: a ciência comprovou que quanto maior a hérnia de disco, maior a capacidade do organismo de reabsorver essa hérnia. Ou seja, melhor é o seu prognóstico. Quanto pior for o seu quadro, melhor é o seu prognóstico, desde que o tratamento seja conduzido de forma coerente e desde que você também conheça e respeite todo esse processo.
A hérnia ela não acontece da noite para o dia. Ela foi se instalando ao longo de anos de sobrecarga. A sobrecarga gerou a degeneração do disco. Então você não vai conseguir melhorar da noite para o dia. Então é essencial que você tenha paciência e confie no processo. Até porque eu vou falar mais para frente sobre abordagem cirúrgica, quando ela realmente é indicada. E você vai ver que ela é muito pouco indicada nesses casos. Então tenha isso em mente e confie no processo. Quanto pior for a sua hérnia, melhor o seu prognóstico, maior a capacidade do organismo de reabsorver esse tecido herniado. E isso foi comprovado cientificamente. Então, acompanhou pessoas que tinham hérnias de diferentes tamanhos e verificou-se que aquelas, com o passar aí de 10 meses, foi feita uma nova ressonância e comparou com a primeira. E aquelas pessoas que tinham uma hérnia maior, diminuiu-se de forma significativa o tamanho da hérnia. E isso aconteceu porque o organismo reabsorveu esse tecido herniado. Então tenha isso em mente, já de antemão. Não jogue a toalha assim que você receber o diagnóstico de hérnia de disco e não pense que é apenas a cirurgia e os medicamentos que vão te curar. O grande problema hoje dos tratamentos da hérnia de disco, eles estão muito relacionados a um mau diagnóstico clínico. É por isso que muita gente, e às vezes você é uma dessas pessoas, tem hérnia de disco, faz o tratamento, mas não tem melhora. Por quê? Porque também a ciência já comprovou que o fato de você ter hérnia de disco, isso não quer dizer que você vai ter dor na coluna. Então, às vezes, você tem a hérnia e você tem dor. Só porque, às vezes, a causa da sua dor, ela não é por causa da hérnia. Não é a hérnia de disco que está causando a sua dor. E aí você faz todo um tratamento com foco na hérnia e acaba não sendo ela. E aí quando você acaba não tendo sucesso nesse tratamento, né, às vezes o médico cirurgião fala, agora vamos fazer cirurgia, porque você já tentou o tratamento conservador e não teve resultado. A questão é que você provavelmente, quando isso acontece, nesses casos específicos que são comuns, são a grande maioria, infelizmente, tá? Você teve um mau diagnóstico clínico, vamos dizer assim. Foi mal feito o seu diagnóstico. Ele foi mal avaliado. Hoje, muitos profissionais da saúde, eles não sequer fazem o exame físico do seu paciente, o exame clínico. Eles só olham o exame de imagem. Então, às vezes, eles pegam o exame de imagem, observam a alteração da hérnia e logo assumem que a causa da sua dor é por causa da hérnia. E sequer fazem testes, porque existem testes clínicos específicos que são simples de serem feitos e que vão dar essa informação importante para saber se o que está causando a sua dor na coluna realmente é a hérnia ou não, porque pode ser uma série de outras coisas. Então, esse é um erro, infelizmente, muito comum. E aí, se você cai nesse erro, você não tem sucesso com o tratamento, você provavelmente vai chegar na mesa de cirurgia. Você vai correr todos os riscos que uma cirurgia envolve. Isso gera riscos à saúde, riscos de morte e também um gasto muito elevado. Você vai ter um gasto muito elevado. Cirurgias não são baratas. E depois ainda tem a reabilitação pós-cirúrgica. Então, a cirurgia, coloque na sua cabeça que ela não vale a pena. Ela só vale a pena em casos muito específicos e, de acordo com a ciência, é menos de 10% dos casos de pacientes com hérnia de disco que chegam a ser cirúrgicos. Então, coloque isso na sua cabeça, porque muita gente, infelizmente, acredita que a cirurgia é como uma mágica que vai remover a hérnia e vai melhorar todo o quadro clínico do paciente. E isso não é verdade. Você vai se submeter a riscos
que não vão te trazer esse benefício. E no longo prazo não vai resolver seu problema, porque vocês vão ver que a chance de você ter hérnia novamente é muito grande, uma vez que você não trabalhou a causa do problema. Vamos então agora à causa do problema. O que acontece? Por que a gente desenvolve essa hérnia de disco e essa degeneração do disco? O que acontece é que ao longo da vida, como eu disse, por fatores biopsicossociais, existem regiões na nossa coluna que vão sendo sobrecarregadas. E para a gente tirar a sobrecarga dessa região, a gente tem que entender um pouco mais sobre a função da coluna e como que ela se movimenta, como que ela se comporta. Então a coluna ela tem uma função de proteção, ela tem função de sustentação e de mobilidade. Ela confere tudo isso. Por isso que nós temos diversas vértebras. Cada vértebra se movimenta um pouco e quando cada uma se movimenta um pouquinho, ao final nós temos essa grande amplitude de movimento da nossa coluna. A questão é que, por má postura no trabalho, ficar muito tempo sentado numa mesma postura, mexendo no computador, no celular, ficar muito tempo em pé, enfim, atividades físicas que geram uma demanda muito grande, uma série de hábitos de vida ao longo dos anos vão gerando zonas na nossa coluna que vão perdendo a sua mobilidade natural. Elas vão ficando menos móveis. Nós chamamos de hipomobilidade. Então essas regiões vão adquirindo uma hipomobilidade. Para suprir essa hipomobilidade, eu terei regiões da coluna, algumas vértebras, que vão desenvolver uma hipermobilidade compensatória. Elas vão se mover muito. Logo, essas vértebras que estão se movendo muito, elas são as regiões que vão ser sobrecarregadas ao longo dos anos. Imagina que você tem 2 funcionários, um preguiçoso e um que trabalha muito. Qual deles vai ter maior probabilidade de desenvolver alguma doença? É o que trabalha muito, porque ele é sobrecarregado. Então, o foco do tratamento, quando se tem a hérnia de disco e ela é a causa de todos os seus sintomas realmente, não pode ser direcionado apenas à região, ao segmento herniado em que se tem a hérnia de disco. Deve-se fazer um trabalho muito mais completo, abordando toda a coluna. Porque a coluna, ela se sustenta num eixo. Eu já falei que ela tem função de proteção, de sustentação, de mobilidade. E ela vai conseguir desempenhar essas funções se ela está muito bem amparada sob um tripé de sustentação. Esse tripé de sustentação da coluna, ele é formado pela estabilidade, pela mobilidade e pela flexibilidade. Então, esse tripé ele tem que estar em harmonia, tem que estar em equilíbrio. A partir do momento que eu tenho desequilíbrio, eu vou ter sobrecarga. Então não basta apenas eu fazer uma fisioterapia qualquer. Por quê? Porque o ideal é que o profissional ele consiga te orientar sobre qual região, qual aspecto desse tripé está comprometido. Às vezes é um aspecto, às vezes são 2, às vezes são todos os aspectos que precisam ser trabalhados em você. Uma vez que você consegue chegar a esse diagnóstico, opa, peraí, está faltando para mim a mobilidade. Eu estou com uma hérnia aqui na cervical, mas é porque eu estou com pouca mobilidade na região torácica. E isso é muito comum de acontecer. Então, a partir do momento que você trabalha a mobilidade da região que está se movimentando menos, automaticamente você vai diminuir a sobrecarga daquela região comprometida, daquela região que está trabalhando mais, daquela região hipermóvel. Então, é muito óbvio isso que eu estou falando, mas infelizmente muitos profissionais
não sabe. E essa informação é para você que sofre da hérnia e tem buscado tratamentos. Então, além da mobilidade, e quando eu falo de mobilidade, como que a gente trabalha a mobilidade? Por meio do movimento, fazendo exercícios específicos com foco em ganhar mobilidade. E a mobilidade em todos os sentidos, porque a vértebra, ela faz o movimento para frente, ela faz o movimento para trás, ela faz o movimento de rodar para um lado, rodar para o outro, e ela também faz o movimento de inclinar para um lado e inclinar para o outro. Então eu tenho que trabalhar exercícios em todas essas amplitudes. E quando você estiver trabalhando a mobilidade, o que é importante? Se você fizer um movimento e sentir dor ao realizar aquele movimento, não tente forçar, não tente insistir naquele movimento, mas também não deixe de fazê-lo. O que você vai fazer então nesse caso? Você vai adequar a amplitude de movimento para que você consiga realizar aquele movimento numa amplitude em que você não sinta dor ou que a dor seja muito pequena. E você provavelmente vai ver que à medida que você vai fazendo isso repetidas vezes, quando você compara o início do exercício ao final, você já vai ter ganho mais amplitude de movimento. Então esse é o primeiro ponto. A mobilidade, ela tem que ser restaurada, não só da região acometida, onde existe a hérnia, mas também da coluna como um todo. Então você precisa trabalhar a mobilidade da região da coluna e não pode esquecer da mobilidade da região pélvica também. Ali na pelve existe uma articulação que é muito importante para ajudar a diminuir a sobrecarga da coluna, que é a articulação sacroiliaca. Então você precisa trabalhar a mobilidade dessa região também. Além da mobilidade, é preciso avaliar e trabalhar, se for necessário, a estabilidade da coluna. A estabilidade da coluna, ela é fornecida por ligamentos e por músculos. Sobre os ligamentos, nós não temos tanta ação, mas sobre os músculos, sim. Lembre-se que o músculo ele só age sob estímulo. E se você tira o estímulo, você perde aquilo que você ganhou. Por isso que se você imobiliza uma região do corpo, você vai perder massa muscular. Se você vai à academia por um tempo e deixa de ir, você vai perder aquela massa muscular que você ganhou ao longo do tempo. É normal, o músculo só funciona com estímulo. Se eu tiro o estímulo, eu vou perdendo massa muscular. Por isso que eu tenho que ir mantendo o estímulo. E a estabilidade que aqui eu me refiro não é a estabilidade da musculatura superficial. Eu estou me referindo à musculatura profunda. E quando a gente fala de hérnia de disco, se você quer diminuir sobrecarga, você tem que agir sobre a musculatura postural, que dá sustentação. E aqui tem alguns músculos que são muito importantes, e o principal deles, ele não é o único, mas é o principal e que é negligenciado, é um músculo profundo da região abdominal, em que você não consegue trabalhar na academia, fazendo aqueles abdominais na academia. Eu estou me referindo ao músculo transverso do abdômen. Esse é o músculo mais profundo do abdômen. Ele é um músculo que age como uma cinta. Ele é a nossa cinta fisiológica. E é ele quem dá maior estabilidade para a coluna. E a única forma que eu tenho de ativar esse músculo e trabalhar ele é fazendo uma contração, murchando a sua barriga. É isso, é simples, basta você murchar a sua barriga. Então, cola o seu umbigo lá nas suas costas e mantém essa contração alguns segundos, depois relaxa. Novamente, repete. Você pode fazer isso deitado, sentado, de pé, em diversas posturas, para você ir ativando essa musculatura. Tem pessoas que nunca na vida fizeram a ativação desse músculo. E ele é o principal estabilizador da sua postura. Quer fazer um teste? Então faz o seguinte, senta aí na sua casa
e senta numa postura bem ereta, com a sua coluna bem ereta. Cresce bem a sua coluna e murcha a sua barriga. Ao murchar a barriga, mantém a barriga murcha e tenta despencar o seu tronco. Tenta ficar numa má postura mantendo a barriga murcha. Você vai ver que você não vai conseguir. E essa musculatura profunda, ela sustenta a postura como um todo. Eu não estou falando apenas da região lombar, eu estou falando da coluna como um todo. Estou falando também do pescoço e da região cervical. Por isso que ela é muito importante você trabalhar essa estabilidade. E ela não é a única musculatura. Aqui existem outros músculos que devem ser trabalhados também. Mas esse é o principal e é o mais negligenciado. Tanto é que muita gente sequer dá atenção a ele, sabe que ele existe. Então esse é o músculo transverso do abdômen. Ele é o principal estabilizador da sua coluna, ou seja, da sua postura. Uma vez que você está com ele ativo, com ele bem trabalhado, a sua coluna vai estar mais estável. Tendo uma coluna mais estável, você tem menos chance de ter sobrecarga, logo de ter crises de hérnia ou qualquer outro problema aí na sua coluna. Então aqui a gente já falou da mobilidade e da estabilidade. E a último tripé aí, né? O último aspecto que faz parte e compõe esse tripé de sustentação da coluna é a flexibilidade. E aqui eu estou me referindo não apenas à flexibilidade dos músculos, que é importante, mas eu estou falando da flexibilidade tissular dos músculos e da fáscia. A fáscia, se você não sabe muito bem o que é, ela é aquela película branquinha que envolve, quando você vai fazer uma carne, ela envolve o músculo. Ela envolve no nosso corpo não só os músculos, ela envolve ossos, ela envolve os órgãos nossos, ela envolve ligamentos, ela envolve tudo. É um tecido conjuntivo. E apesar de envolver essa face, ela precisa de ter mobilidade. Então ela tem que deslizar ali sobre as estruturas que elas estão envolvendo. Se for músculo, tem que haver um deslizamento do músculo com a face. Se for órgão, da mesma forma, e assim sucessivamente. E, com o passar dos anos, tendemos a diminuir essa flexibilidade tissular por N fatores. Se você tem lesões no músculo, por exemplo, isso vai gerar um processo de cicatrização. Esse processo de cicatrização vai envolver deposição de colágeno. O colágeno, o próprio nome já diz, ele funciona como uma cola e ele vai colar tudo ali para cicatrizar. O problema é que se você tem essas microlesões numa mesma região repetidas vezes, eu vou tendo um acúmulo de colágeno. Isso acaba aderindo à face, perde o deslizamento. A partir do momento que eu não tenho deslizamento, isso vai repercutir em sobrecarga. E aqui eu estou falando dos músculos superficiais e dos músculos profundos, que precisam ser trabalhados para ganhar essa flexibilidade tissular. E aqui, se você digitar, você vai encontrar diversos exercícios com foco em melhorar a flexibilidade tissular. E isso não é segredo. Lembre-se apenas daquela regra. Se você executou um exercício, sentiu dor, dose-o, não force. Vai até onde você consegue e volta. Vai até onde você consegue e volta. Você vai ver que com o passar do tempo, você praticando e dando continuidade a esse tipo de tratamento, você vai ganhar naturalmente mais amplitude de movimento. Então, uma vez que você tem esse tripé de sustentação aí equilibrado, as chances de você ter qualquer tipo de problema na sua coluna é muito pequena. Então, se você está em crise de hérnia de disco, começa a colocar em prática esses exercícios que vão trabalhar o tripé de sustentação da coluna. Se você está em dúvida ainda sobre os exercícios, comenta aqui para mim. Se você quiser que eu faça um vídeo mostrando alguns exemplos de exercícios, comenta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de fazer esse conteúdo para você e para te ajudar. Então, a forma correta de se tratar quando você está em crise
é justamente com o movimento. Lembre-se que o remédio, ele não vai tirar a sua hérnia, ele não vai restabelecer a mobilidade. O máximo que ele vai conseguir fazer é diminuir a sensação de dor naquela região, mas ele não está te tratando. Lembre-se disso. E um ponto que é muito importante é que você precisa ter certeza de que a causa dos seus sintomas realmente é a sua hérnia de disco. Como eu disse, existe muito diagnóstico mal feito, na verdade, infelizmente, a maioria deles, em que associam, né, se olha apenas a imagem e descarta-se qualquer tipo de exame clínico. E aí, ao ver que o paciente tem uma hérnia, já associa que a causa da dor é a hérnia. Mas existem testes simples que você pode fazer para saber se a causa da dor realmente é a sua hérnia, tá? Um teste muito simples que você pode fazer é o seguinte: quando você vai no banheiro evacuar e você faz força, você sente uma dor mais forte, uma fisgada na região herniada, que é o que nós chamamos de manobra de Valsalva. Quando você vai tossir, espirrar, você sente aquela fisgada? Se esses sintomas acontecem, já é um sinal positivo de que provavelmente é a hérnia de disco que está causando a sua dor na coluna. Se não, não vai ser a sua hérnia. Provavelmente você tem a hérnia, mas não é ela que está trazendo os sintomas, não está causando as suas limitações.